Fala pessoal, aqui é o Breno da Encanto Jardinagem Bonsai. Para você aí que quer começar a mexer com planta, né, a ter uma plantinha em casa aí, não sabe por onde começar, esse vídeo aqui é para você. Vamos falar aí um pouco sobre plantas para iniciantes, né, a adubação, a rega, um kit completo aí para começar com o pé direito aí no mundo das plantinhas aí, beleza? Então, segue no vídeo aí. Então, pessoal, muitas vezes, né, a gente já trabalha com plantas, já mexe com plantas há mais tempo, tem dificuldade, né, de entender como que o iniciante, né, não tem a noção, por exemplo, da importância da rega, né, mas todo mundo começa de algum nível, né, então não é todo mundo que tem contato com planta o tempo inteiro ou teve na infância para entender isso, né. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para falar essas coisas mais básicas mesmo, né? Que talvez alguém que já entende de planta ache até absurdo, né? Eu estar ensinando isso aqui. Mas eu já vi, tem pessoas, por exemplo, aí que não tem, né, noção de que precisa regar a planta, por exemplo, deixa de regar ela e acha que ela não vai morrer, por exemplo. Né? Então esse vídeo aqui é mais para fazer essa explicação e eu vou falar essas plantas aí para iniciante, as plantas melhores aí para quem está começando, que não tem tanto problema desses erros, né? E vou dar uma dica bem básica aí de adubação para manter essa planta viva aí, para a pessoa não desanimar, né? Não chegar ao ponto de desanimar de mexer com planta. Beleza? Então antes de continuar, eu já quero pedir aí para quem não foi inscrito no canal, se inscreva, né? Ou no final do vídeo aí também, se gostar, pode se inscrever aí no canal também, depois que a gente terminar essas dicas aí, se achar que foi útil, eu já peço para se inscrever no canal aí, beleza? Deixar a curtida também, o comentário e compartilhar também, né? Para mais pessoas aí que tem interesse em plantas, né? Talvez aqui é uma dica de iniciante, mas pode ter alguma dica no meio aqui que serve para quem já tem planta também. Então fico muito agradecido aí para quem fazer essas etapas aí, para a gente estar sempre fortalecendo o canal e trazendo mais dicas aí. Beleza? Então vamos lá. Primeiro eu vou falar aqui um pouquinho, né, sobre algumas plantas aqui que quem está iniciando aí pode estar adquirindo aí para começar aí, né, nesse mundo aí das plantas aí. A primeira aí é uma das muito indicada aí, né, para iniciantes, que é a suculenta, né? A suculenta, só que suculenta não precisa ser só essas plantinhas aqui. Talvez a pessoa veja e ache que suculenta só esse tipo de plantinha e acaba sendo enjoativo, né? Chega um ponto que são tudo meio parecida e acaba dando aquela desanimada, né? Mas suculenta, a zamioculca é uma suculenta, por exemplo. A zamioculca você vai encontrar ela verde, vai encontrar ela mini, vai encontrar ela preta. Então você consegue ter uma diversidade aí de plantas e chamar mais atenção, né? A gente conseguir achar uma que atende mais ao gosto da gente, né? A crassula, por exemplo, também é uma suculenta. Ela tem um aspecto de árvorezinha, tem vários formatos dela. É a crassula ovata, mais conhecida como jade. Então, nesse campo das suculentas você já acha várias variedades. Então, a mesma que entra no campo da suculenta também são os cactos, né? Só que os cactos é um pouquinho mais complicado, que ele tem que tomar sol, né? Então, mas é uma planta que precisa de sol, mas pode ser esses cactos menorzinhos aqui, ó. Pode só deixar perto da janela também, um solzinho aí, 2 horinhas de sol no dia já é o suficiente para ele. E entrando aí no campo das mais coloridas, né, de mais diversidade também de planta, que tem muita diversificação, são as bromélias. Ó, tem desde pequenas assim até bromélia grande, de que chega a 1 metro de altura. Então, cores diferentes. Então são plantas aí muito fáceis de cuidar e que tem muita variedade, né? Porque dentro dessa lógica aí de quem não tem noção, né, da planta, acaba sendo muito limitado as opções, né? Então, aqui por mais que são limitadas na questão de plantas, a variedade é muita, né? Então, por exemplo, folhagens igual aqui, ó, a begônia. Begônia também tem vários tipos de folhagens, é uma planta bem interessante também para quem está começando. Encontrar aí uma planta que chame a atenção e faça a pessoa querer continuar cuidando daquela planta, né? Que é o caso do antúrio, por exemplo, que é uma planta bem popular também, muito fácil de cuidar. Agora eu só vou separar aqui os cuidados com a suculenta e os cuidados com essas folhagens aqui, ó.
né? Tudo que for folhagens assim, ó, a única coisa que vai diferenciar do cuidado de uma para outra é que as folhagens tem que manter as folhas limpas. Então pode ser só água mesmo, água ali misturada com um pouquinho de detergente, úmido ali, e limpar essas folhas para não acumular poeira nela. Então você vai limpar aí a cada 15 dias, vai depender do lugar que você mora aí. Então a gente dá para perceber quando ela começa a ficar fosca ali, uma camada de poeira nela ali. Então a gente vai lá a cada 7 dias, dá uma limpada, ou 15 dias, vai depender aí mas geralmente é mais ou menos nessa média aí. É só manter essas folhas limpas para ela não pegar praga e morrer. No caso da suculenta, é bom só ter em casa aí a água oxigenada 10 volumes. Você encontra em farmácia para comprar. Ela serve para tudo na suculenta. Ela serve para ajudar a enraizar, ela serve para matar pragas. Então você tendo esse produto em casa aí, já é o suficiente aí para você manter suas suculentas saudáveis e vivas aí. E a outra questão é a rega, que eu já vou entrar aqui na questão do material importante aí para a gente ter durante esse cultivo, que é o regador. Esse regador de bico fino, principalmente para quem vai ter plantas menores, né? Porque o regador, você consegue ter mais noção na hora da rega aí. Todas essas plantas aqui, na hora de regar, você tem que regar até sair água no furo do vaso embaixo. Então esse é o segredo aí de manter as plantas vivas. Porque geralmente quando a gente está começando, né, a gente não tem tanta noção que todas as raízes precisam de água, por exemplo. A gente não vai pensar nisso, né? Então essa planta no vaso ali, ela está enraizada, a raiz dela está até no fundo do vaso. Então a água tem que molhar todas as raízes da planta. Então se a gente joga a água só em cima e deixa escorrer em volta ali do vaso, por exemplo, essa água não chegou lá no fundo do vaso, né? Então não molhou todas as raízes. Por isso que a planta começa a secar um galho, seca uma folhinha, seca outra e vai morrendo. Então esse regador, principalmente esse de bico fino, você vai conseguir ir entornando água ali aos poucos, até começar a sair água no furo de baixo. Beleza? Então no caso da suculenta aqui, a rega dela vai ser a cada 15 dias, tranquilamente, pode regar a cada 15 dias. E no caso dessas folhagens também, por ser planta de sombra, mais ou menos 15 dias também. De 10 a 15 dias. O único segredinho aí para a gente saber o ponto de rega de cada planta é colocar o dedo na terra e ver se ainda está úmido. Então, se tiver úmido ainda, não precisa molhar, né? Então, secou, molha, tá? Imediatamente. Não pode deixar muito tempo seco também, tá? Aí colocou o dedo, molhou, esperou um período aí, vai colocando o dedo, passou 10 dias, secou, pronto, você já sabe que precisa molhar a cada 10 dias. Então não precisa nem ficar toda vez colocando o dedo na terra, você já descobriu qual frequência que aquela planta vai precisar de rega. E a última dica aqui, que é o nutriente, né, que são os adubos, que geralmente dá muita confusão também, né? O pessoal fala para colocar casca de banana, fala para colocar 10-10-10, aí fica aquela confusão, né? A gente não sabe a frequência e é muito confuso e acaba que a adubação, né, é praticamente a comida da planta, né? Você vai ficar só molhando, uma hora ela vai enfraquecer também. Então uma dica bem simples de adubação aí é o adubo líquido. Por que o adubo? Porque não tem como a gente errar na adubação. Se você for usar o adubo granulado, por exemplo, você pode colocar um pouco a mais, esquecer a data que foi colocada, então bem complicado aí. O caso do adubo líquido, né, a gente só vai diluir na água mesmo, no próprio regador, e a cada 15 dias que a gente for regar, cada 30 dias, não tem tanto problema. Só não pode jogar todo dia. Não tem problema passar 15 dias, 30 dias, 40 dias. O interessante é de vez em quando regar com esse adubo. Esse é o adubo líquido 10-10-10. É uma formulação que serve para todas as plantas e que vai manter elas saudáveis aí, beleza? Então espero que tenha gostado aí, espero que tenha esclarecido. Se tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário. Então quem não for inscrito aí, se inscreve no canal, já dê aquela forcinha aí, deixa o like também, compartilha aí, né, para chegar para mais pessoas. Então vou ficando por aqui e até mais. Valeu!